Olá a todos, o meu nome é Adriano Rosa da Silva, atuo como pedagogo em uma instituição de ensino, sou licenciado em Pedagogia e História, mestre e doutorando em História, mestrando em Educação, especialista em Psicopedagogia e Gestão Escolar. O título do trabalho que irei apresentar é Formação Histórica da Escolarização no Brasil, Percursos, Tensões e Desafios, fruto das pesquisas que desenvolvo. É uma satisfação poder compartilhar os resultados das minhas pesquisas aqui no segundo Congresso de Educação e Práticas Escolares. A constituição das instituições escolares está historicamente vinculada às transformações dos modos de produção e à consolidação das sociedades de classes. Desde as primeiras organizações escolares nas civilizações da antiguidade, estruturadas para atender às demandas administrativas e religiosas, a escola configurou-se como instrumento de formação seletiva destinada a grupos socialmente privilegiados. A Grécia Antiga reforçou o caráter excludente da educação formal, lógica que se perpetuou com distintas feições ao longo da Idade Média sob a hegemonia da Igreja Católica. Nessa direção, o presente estudo tem como objetivo analisar criticamente a formação histórica das instituições escolares com ênfase no contexto brasileiro, investigando as relações entre educação, estrutura social e transformações dos modos de produção. Parte-se da compreensão de que a escola emerge no interior das sociedades de classes como mecanismo de organização e reprodução cultural, assumindo desde suas origens um caráter seletivo e funcional às demandas administrativas e políticas das elites dominantes. A partir desse percurso, o estudo propõe uma reflexão sobre a urgência de práticas pedagógicas mais emancipadoras, inclusivas e comprometidas com a transformação social. Bom, no sentido de demonstrar sustentação científica, a pesquisa, fundamentada teoricamente, com base em autores com profícua produção na área, como Saviani, para quem a história da educação enquanto repositório sistemático e intencional da memória educacional é uma referência indispensável na formulação da política educacional, de reformas educativas, e para Hildorf, a compreensão desse processo histórico revela-se fundamental para o aprimoramento das políticas públicas e para a construção de estratégias pedagógicas que respondam às demandas de uma sociedade em constante transformação. Além disso, a pesquisa traz as contribuições de Magalhães, segundo o qual a instituição educativa é uma complexidade espaço-temporal, pedagógica, organizacional, onde se relacionam elementos materiais e humanos, e segundo Aranha, a educação supõe o desenvolvimento integral do ser humano, quer seja sua capacidade física, intelectual e moral, visando não só a formação de habilidades, mas também do caráter e personalidade social. Daí a riqueza e complexidade da temática. A metodologia adotada configura-se como pesquisa bibliográfica com foco na revisão de literatura, ancorada em referenciais teóricos extraídos de livros, artigos acadêmicos, dissertações e teses, permitindo a construção de um corpus teórico sólido. Assim, o estudo foi desenvolvido por meio de uma abordagem qualitativa descritiva, de caráter analítico, com enfoque interpretativo, considerando as interpretações críticas acerca da história e historiografia da educação brasileira e das práticas escolares. Então, a reflexão se fundamenta em aportes teóricos de renomados autores que problematizam essa temática. A partir dessa abordagem, o estudo revisita obras da literatura especializada, sendo assim, por não se ter a pretensão em esgotar as possibilidades de discussão sobre o assunto, foram destacados alguns pontos e levantados aspectos considerados relevantes acerca desse campo de estudo. Os resultados evidenciam que, ao contrário do imaginário construído pela memória republicana, a escola brasileira não surgiu como invenção do novo regime, mas foi precedida por uma série de iniciativas estruturais, normativas e culturais gestadas no século XIX. Então, o estudo da escola, sobretudo no período republicano,
né, a partir de fins do século XIX e início do século XX, revela-se essencial para a compreensão das tensões entre modernidade e tradição que marcaram o ideário educativo do novo regime. Durante esse período, a educação escolar foi apresentada como o principal instrumento de regeneração moral e civilizatória da nação, convertendo-se em eixo simbólico da promessa republicana de progresso e cidadania. No entanto, tal representação foi construída mediante um apagamento sistemático da experiência educacional imperial, cujas práticas e instituições foram muitas vezes retratadas como arcaicas, ineficazes e ultrapassadas. Então, a memória da escola republicana edificou-se, assim, sobre a desqualificação do passado monárquico, classificando sob o signo do atraso, da pobreza, da desordem. Esse processo, né, de apagamento histórico produziu uma visão reducionista da educação brasileira, segundo a qual o advento da República teria inaugurado um novo paradigma de ensino. Né? Então, os debates pedagógicos, as reformas institucionais e as disputas por modelos de escolarização vinham sendo gestados desde as décadas finais do século XIX, quando se intensificaram as discussões sobre democracia, federação e instrução pública. Os resultados apontam ainda que, embora tenham ocorrido avanços institucionais e discursivos, a escola brasileira ainda enfrenta o desafio de romper com paradigmas tradicionais e conservadores, necessitando reinventar-se diante da diversidade e complexidade de seus sujeitos e contextos no tempo presente. Compreender o passado educacional brasileiro revela-se não apenas um exercício historiográfico, mas uma condição essencial para a construção de estratégias que promovam uma educação capaz de responder aos desafios contemporâneos. Assim, o estudo ele propõe uma reflexão sobre a formação histórica da escola no Brasil, problematizando as representações produzidas pela memória republicana e os silenciamentos impostos a experiências educacionais anteriores, e buscando se demonstrar que a institucionalização da escola moderna foi resultado de um processo cumulativo, né, multifacetado, né, no qual coexistiram permanências, continuidades e rupturas. Então, adotou-se uma abordagem historiográfica e documental ancorada na análise de fontes secundárias, né, e no diálogo crítico com autores que vêm contribuindo para a renovação do campo da história da educação e das práticas escolares no Brasil. Com base nos autores trabalhados, conclui-se então que a compreensão da cultura escolar moderna requer a superação de leituras dicotômicas e o reconhecimento de uma tradição educativa em processo de permanentes disputas e reelaborações. A escola republicana deve ser compreendida como continuidade e transformação, né, de processos mais amplos de consolidação do Estado Nacional e de formação da cultura escolar moderna. Compreender a gênese da escola primária brasileira implica analisar o entrelaçamento entre os projetos políticos do Império e da República, os discursos sobre civilização e modernidade e as práticas concretas que moldaram o cotidiano escolar. Bom, trago aqui parte do referencial teórico que fundamentou o estudo no campo da educação e das práticas escolares, autores clássicos e contemporâneos que foram visitados em sua teoria. E nesse horizonte de análise eu encerro então a minha fala, deixo aqui o meu contato de e-mail, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Agradeço a atenção de todos, tenhamos um ótimo congresso e até mais.